Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a esta casa de clemência e bondade, o Santuário Basílica da Virgem e Senhora da Piedade. Acolho você, meu irmão, de perto e de longe, que hoje congrega conosco através da TV Horizonte, da Rádio América, a rádio da Padroeira do Estado de Minas Gerais, 107.1 FM. Assim, acolho você para este nosso encontro da Léxio Divina, a leitura orante da Palavra Santa de Deus. Hoje nos congregamos para meditarmos sobre este domingo da Ascensão do Senhor. O domingo da Ascensão do Senhor, dentro do tempo pascal, que antecede o domingo de Pentecostes, fim do tempo pascal, nós somos convidados a meditar a Santa Palavra de Deus dentro do Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Antes, tracemos sobre nós o sinal da nossa fé, o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Assim, meu irmão, minha irmã, peçamos também que o Espírito Santo de Deus, enviado sobre os apóstolos, nos ajude e nos dê discernimento para traçarmos palavras acertadas, a fim de que aquilo que será falado, meditado, rezado, não seja uma simples vontade humana, mas o carinho, a bondade e a ação do Espírito Santo de Deus no meio de nós. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Assim, meu irmão, minha irmã, convido você a abrir a sua Bíblia. A palavra de Deus não deve estar em casa simplesmente para ficar pegando poeira na estante. A palavra de Deus não deve estar em casa guardada sem ser lida, meditada e, mais ainda, vivida, experienciada, colocada em prática no nosso dia a dia. Assim, vamos lá para o finalzinho do Evangelho de São Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito, mas na ordem, o segundo, após o Evangelho de São Mateus. O evangelho menor que temos, escrito aproximadamente 66 anos depois de Cristo. Assim, convido você a procurar o capítulo 16 do Evangelho de São Marcos. O capítulo é aquele número maior, e os versículos são os menores, 15 a 20. Vamos juntos ler. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu
e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Assim, amado irmão, amada irmã, nós hoje temos a oportunidade de celebrar a ascensão do Senhor. O Senhor que sobe aos céus. Vamos fazer uma distinção entre o Senhor e a Senhora. O Senhor foi por conta própria aos céus. Subiu por conta própria. Maria foi elevada, assunta. Foi elevada, não subiu sozinha, porque ela não era deusa. Ela é mãe de Deus, mas Maria não é deusa. Assim celebramos esta matéria da nossa fé. O Senhor que sobe aos céus. O próprio Deus, no ato de se encarnar, se manifestou de forma progressiva. Assim nós temos o documento da igreja chamado Dei Verbum, Palavra de Deus, onde de forma progressiva Deus se manifesta. E Deus cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu. Tudo. E disse aos discípulos, após ressuscitar, eu devo retornar para o Pai, porque Ele, o Pai e o Espírito sempre foram um só Deus, em 3 pessoas. Assim como nós rezamos no creio, Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, e um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos. Este é o sentido da solenidade que estamos celebrando hoje, a ascensão do Senhor. E assim estamos nesta página do Evangelho de São Marcos, onde, no finalzinho do Evangelho, sendo mais específico, quando Jesus foi levado ao céu, no versículo 19 deste capítulo 16. Jesus sobe aos céus e está sentado à direita do Pai. Mas o interessante não é a solenidade da ascensão do Senhor, mas perceber que o Senhor cumpre a missão dele. A missão do Cristo é encarnar-se, mostrar o rosto do Pai e morrer na cruz para nos salvar. Essa é a missão do Cristo. Após aparecer aos discípulos, ressuscitado, Ele sobe aos céus, está à direita do Pai, e um dia, onde nós chamamos da parousia, Ele irá retornar. É interessante fazermos essa introdução para compreendermos o mistério que celebramos e distinguirmos aquilo que é matéria da nossa fé e aquilo que nós confundimos também como doutrina da igreja. Mas dentro do Evangelho de São Marcos, vamos lê-lo novamente, essa perícope, este pequeno trecho do Evangelho, chamado perícope, e vamos agora entender, desmembrar, rezar, saborear esta palavra, só que agora com mais calma. Vamos rezar juntos? Vamos lá. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes:
expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Prestemos atenção naquilo que a palavra santa de Deus diz para nós. Jesus se manifestou aos 11, logo Judas já tinha ido embora, morrido, traído. Jesus diz algo que é a função da igreja. A função da igreja no mundo nada mais é do que salvar as almas. E como que a igreja salva as almas? Através da dispensação dos sacramentos. Celebrando os sacramentos. Um deles, porta de entrada, é o batismo. Pelo batismo, a culpa original, o pecado original, é lavado. Mas ainda a gente vive as consequências do pecado original dos nossos primeiros pais. Mas não quer dizer que a gente foi batizado, que a gente já está salvo. Precisa crer, viver, acreditar. Assim, aquele que se torna batizado, que é batizado, se torna filho de Deus. E pelo batismo, nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Para denunciar aquilo que está em incoerência, para ajudar a celebração do Santo Mistério, o próprio sacrifício de Cristo, e anunciar também o reino dele, aqui na terra, como suas criaturas e seus filhos pelo batismo. Aquele que é batizado recebe o poder. Sim, o poder. Qual poder é este? Que é entregue aos discípulos e aquele que é batizado. Expulsarão demônios em meu nome. Não estamos dizendo que é para ser exorcista, mas a gente exorciza muita pessoa pela verdade. A gente exorciza muita gente, mostrando para elas o caminho do bem. A gente exorciza a mentira, a ignorância, a indiferença, a maldade, com o nosso testemunho. Porque outra coisa, um católico, uma pessoa que acredita na fé em Deus e segue a fé da igreja, que tem uma devoção à Virgem Santíssima, não sei se vocês sabem, mas o inimigo treme as bases quando vê Nossa Senhora. O inimigo treme a base quando você se confessa. O inimigo treme as bases quando você comunga, porque ele tem medo de Deus. E se você transparece a face de Deus, ele corre de você, porque ele tem medo daquilo que você segue, a cruz. Porque para ele a cruz é escândalo, mas para nós que somos católicos e cristãos, a cruz é motivo da nossa salvação. Assim temos o poder de exorcizar a maldade no mundo. Temos o poder de comunicar novas línguas, a linguagem do amor, a linguagem de Deus, a linguagem da tônica da amorosidade. Nós não precisamos falar o mesmo idioma que a mesma pessoa que está ao nosso lado. A gente comunica pela fé. Se beberem veneno ou pegarem serpentes, nenhum mal lhes fará. Pelo amor de Deus, o padre não está falando para você ir no meio do mato e pegar em cascavel. Cuidado, cascavel é que tem chocalho, tá? Cuidado. É caixão e vela preta quando pica. Mas quantas pessoas por aí se portam como serpentes, que vão inoculando o veneno na gente e vão nos matando aos poucos. É igual algumas novelas por aí que as pessoas colocam veneno no café
da outra pessoa só para ir matando aos poucos. Tem gente que é assim. Envenena com palavras. Fala o que não deve. Você está feio. Você está acima do peso. Seu cabelo está feio. Sua barba está mal feita. Você não se veste bem. Você mata seu casamento se você faz isso com seu marido ou com sua esposa, tá? Cuidado. Está sendo serpente. Está inoculando veneno. Só não tem as presas de serpente. Mas está inoculando veneno nas pessoas. E depois não fala que mata. Matar é pecado mortal, e a gente confessa. A gente não mata só com tiro, porrada e bomba por aí. A gente mata com palavras. E a gente se torna serpente. E aí, você embasa a sua vida por baixo, né? Vive rastejando, vive em buraco. Mata aos poucos. E muita gente por aí fica dando bote seco na gente. Cuidado com esse tipo de gente. Cuidado com esse tipo de gente maliciosa. E cuidado para você também não se tornar igual, né? Porque às vezes a gente combate tantas pessoas e se torna igual ou pior do que elas. O próprio São Padre Pio de Pietrelcina tentaram envenenar ele. Mas nada aconteceu com ele. Nada. Porque era um homem de fé. Você, pelo batismo, é convidado a vencer o inimigo, a falar a linguagem divina do cristão, a proteger-se contra o veneno do inimigo e das pessoas que são usadas por ele. Pelo batismo, você recebeu esse poder. E através do poder da sua intercessão, nós podemos curar muitas pessoas doentes. Porque da mesma forma que você pode falar uma palavra para denegrir a imagem da pessoa, você pode levantar a estima dela e curá-la da depressão, curá-la da ansiedade, dar ânimo e brilho ao olhar dela. E pela fé, pela sua intercessão, pela sua oração, Deus tem o poder de operar milagres que a ciência pode até contestar, mas pela fé nós vencemos. Esse é o poder que você recebeu no dia do seu batismo. Após Jesus dar esta missão para eles, após Jesus mostrar a atividade da igreja, que é anunciar o Evangelho e salvar as almas, Jesus encerra o ciclo, sai de cena. E quantos de nós também devemos aprender a sair de cena, né? Reconhecer o nosso lugar, entender que a vida é cercada de ciclos, e ciclos foram feitos para começarem e para terminarem. Mas tem muita gente por aí que não sabe largar o osso, né? Dono de igreja, dono da verdade, só eu que posso fazer isso, eu sou o melhor, todos são piores do que eu. Graças a Deus na sua paróquia isso não acontece, só na Conchinchina. Cuidado também. Em alguns momentos da vida, a gente também tem que aprender a sair de cena e deixar quem realmente tem que aparecer: Cristo. Lembro até uma história de uma pessoa que ia à missa e ficava quietinho lá no fundo da igreja, e todo mundo ia, elogiava o padre, falava elogios ao padre. E o padre ficou incomodado e um dia perguntou para essa senhora: todo mundo me elogia, por que a senhora não me elogia? Qual a parte da minha missa que a senhora mais gosta? Ela disse: a parte da missa, padre, que eu mais gosto é a parte que o senhor se ajoelha e deixa o Cristo aparecer. Tem hora que é necessário sair de cena, sair de nós mesmos e deixar que aquele que deve aparecer, apareça. Pelo nosso testemunho, às vezes. Jesus sobe aos céus. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. E um dia irá retornar. Fica o final desse evangelho para nós. Os discípulos saíram
e pregaram por toda parte. O Senhor confirmava a palavra deles e pelos sinais confirmava aquilo que eles falavam. Ide. Ser cristão é ser em movimento. Não existe cristianismo inerte, de braço cruzado, esperando que o mundo acabe em barranco para morrer escorado. Ser cristão é estar em eterno movimento, anunciando não a si mesmo, mas anunciando Cristo. Assim, a próxima parte da nossa Léxio é olhar para esta palavra e perguntar: o que ela me diz? O que esta palavra ecoa na minha vida? E qual palavra dentro deste texto do Evangelho de Marcos mais me provocou? Uma palavra? Uma frase? Qual parte que mais me provocou? O que mais me provocou foi o último versículo. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor os ajudava. Qual o versículo que mais chamou sua atenção? Pegue esse versículo e coloque em prática nessa semana. Pegue esse versículo, esta palavra, e viva ela. A palavra meditada deve ser vivida, senão ela perde sentido. Rumine a palavra, leia a palavra, estude a palavra, conheça o Cristo pela palavra. Viva a palavra. Um instantinho de silêncio, medite essa palavra que você escolheu. Esta palavra tem que ser colocada em prática, transformada em oração. O padre agora vai fazer a prece dele. Você, na sua casa, pode fazer também a sua. Senhor meu Deus, ao ser batizado me tornei teu filho. Ao ser batizado, recebi o poder que não é meu, mas é teu. Que na minha vida eu possa ser um arauto da tua palavra, do teu evangelho. Que as pessoas não me reconheçam, mas reconheçam em mim a tua palavra. E que a cada respirar eu possa te anunciar, até o dia em que eu me encontrarei convosco. Esta é a minha prece. Espero que você faça a sua. Juntos, com confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim concluímos esta nossa léxio da solenidade da Ascensão do Senhor. Peçamos agora a bênção de Deus pela copiosa proteção e intercessão da Virgem Senhora da Piedade, para que desça sobre nós e que assim nós nos tornemos pessoas da palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, a Virgem Santíssima. Amém.